Pregação da palavra, né? Porque é a palavra que nos mantém de pé todos os dias. Glória a Deus. Então eu pediria para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. É em conexão com Efésios 3, de 9 a 11. Primeiro Colossenses 1, de 26 a 27. E depois Efésios 3, de 9 a 11. Colossenses 1, de 26 a 27, diz assim: o ministério que esteve oculto durante séculos e gerações, quer dizer, oculto até Jesus Cristo, né? Mas que agora foi manifestado aos seus santos. Jesus se manifesta, discípula, ele faz os 12, né, de discípulos. Aquele que o traiu é retirado deste grupo, é colocado outro, mas Deus levanta um homem chamado Saulo, e ele tem encontro, e Paulo é levantado. Então, quando Paulo começa a falar de Cristo, ele simplesmente está dando continuidade ao ministério que Jesus fez aqui por 3 anos e meio. Então, esse mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações é o Senhor Jesus. Vamos continuar o texto aqui. Foi manifestado ao seu santo. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, quer dizer, Jesus se manifesta primeiro, ele fala assim: vamos pregar para as ovelhas perdidas de Israel. Ele sendo judeu. Bom dia, irmã. Deus abençoe minha querida irmã Bernadette Azen. Abençoe a tua vida, do irmão Eugênio e toda a sua família. Seja bem-vinda nessa live. Então, o que acontece? Jesus disse: a prioridade são as ovelhas perdidas de Israel. Não passe pelos caminhos do samaritano, apesar que Jesus falou à mulher samaritana. Ela teve com a mulher Ciro-Fenícia, entendeu? Ele teve com um centurião romano que ele disse: eu não vi uma fé como esta aqui em Israel, entre os filhos de Israel. Mas depois Deus levanta Paulo para poder pregar aos gentios, porque primeiro ele convence a Pedro de que o chamado também era pelos gentios. Vocês podem ir lá, e aquela experiência sobrenatural na casa de Cornélio, ele mostra de que a salvação não era só para os judeus, não, era para os gentios. O muro da separação foi tirado. Todo aquele que o recebe é adotado como filho. Agora, ele veio para os seus e os seus não receberam. Quer dizer, ele veio para os judeus e a maior parte não recebeu. Teve judeus que receberam? Sim, os seus discípulos, a própria família de Jesus, os familiares dos discípulos. Você vê que é citada a sogra de Pedro, que foi curada por Jesus da sua febre. Então, se supõe que ele tinha esposa, que ele tinha família. E dentre os outros, como Jairo, a filha de Jairo que foi ressuscitada, José de Arimateia, Nicodemos. Depois Barnabé, que tomou a defesa de Paulo, se desentendeu mais lá na frente, mas Barnabé era da tribo de Levi, ele oficiava no templo. Paulo era fariseu da tribo de Benjamim e também foi separado. Mas nós, gentios, que estamos fora da comunidade de Israel, esta palavra veio para nós. Então, o ministério que esteve oculto através dos séculos. Então, vamos para outro texto aqui, Efésios 3, de 9 a 11, que diz assim: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Nós temos que entender que Jesus não é apenas Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado homem. E ele participou de tudo.
para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu só colocar um ponto aqui. Principados e potestades não são apenas espíritos malignos, não. Principados e potestades são todos aqueles seres que são dados autoridade no mundo espiritual. Então estou falando de anjos e estou falando de demônios. Satanás é conhecido como príncipe das trevas. Em algumas interpretações, ele foi colocado como príncipe da Pérsia, né? Como diz lá em Daniel 10. Isso não é unânime entre toda a cristandade. Estou dizendo, alguma defende com relação a isso. Mas também sabemos que Miguel, o arcanjo, o único, né? Que Gabriel, que é citado como anjo mensageiro, fazem parte dos principados e das potestades do bem, da luz. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 8,39 que nem altura nem profundidade, quer dizer, nem quem está no alto, nem quem está na Bíblia, nem principado nem potestade, nem seja da luz, nem seja das trevas. Nem a vida e nem a morte poderá vos separar de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8,39. Então, quando a gente começa a tomar conhecimento dessa palavra, por quê? Porque esse ministério que estava oculto através dos tempos, ele ainda permanece oculto para algumas coisas, por quê? Se nós formos para 2 Coríntios capítulo 3, diz lá a sua palavra, né, que muitos ao pregarem o Antigo Testamento, porque era a palavra que era pregada naquela época, ainda tinha um véu sobre o seu rosto. Quando Moisés descia transcendente, com brilho nos olhos, o povo, com medo, pedia que colocasse um véu no rosto de Moisés. Só que aquela glória que manifestava no rosto de Moisés era transitória, ela desvanecia por um tempo. Mas a glória hoje em Cristo Jesus, ela permanece. Então, quando nós entendemos que tudo se remete a Cristo, esse véu é tirado do nosso entendimento. Muitas denominações estão... Eu lembro de um pastor que trabalhava comigo lá na escola de solda, ele era um dos professores de solda, lá em Caxias, lá entre os anos, né, de 2010, foi o ano que eu trabalhei lá. Ele diz assim, pastor Joselito, eles estão costurando o véu de novo. Porque naquela época não era pastor, foi ordenado em 2012. Eu falei, irmão, eu era evangelista. Estão costurando o véu outra vez. Porque até na leitura do Antigo Testamento nós temos que enxergar Cristo lá. Por isso que semana passada eu trouxe aquela palavra que fala que nós não seremos curados de todas as doenças. Muitos não aceitam essa palavra. Mas pastor, o senhor não tem fé? Tenho. Ele pode tirar dessa condição que eu estou aqui. Hoje, graças a Deus, não estou sentindo dor, mas eu senti ontem, senti anteontem, senti no domingo. Mas que Deus me prepara para quarta-feira, estar em condições aqui. Tomei meu banho, já estou aqui em frente aqui a vocês para trazer essa mensagem. Mas tem dias que é difícil. Eu tomei a medicação, as dores passaram, mas as minhas duas pernas pareciam que tinham 2 chumos. Hoje, estou aqui, estou tranquilamente sentado nessa cadeira. Claro, eu não posso ficar muito tempo, entendeu? Mas eu aproveito esse tempo justamente para trazer esse tipo de mensagem. Então, voltando pela questão das doenças. Em algumas denominações, eu, minha esposa, pastor Alexandre, a esposa do pastor Alexandre, ou alguns membros da nossa igreja, não seriam ditos abençoados. Por quê? Porque não são curados das suas enfermidades. Eu citei que Paulo disse a Timóteo, que Timóteo era bem mais novo do que ele, que ele não tomasse só vinho, mas com um pouco de água, não por causa só do estômago, mas das suas frequências de enfermidade. Falei que Paulo deixou um homem na cidade de Mileto, um homem chamado Trófimo, doente. Ele pessoalmente esteve lá. Foi falta de fé de Paulo? Foi falta de fé de Trófimo? Foi falta de fé de alguém ali? Não. Porque também Atos dos Apóstolos diz que os lençóis, as roupas, os vestidos de Paulo curavam os enfermos e expulsavam os demônios.
Aí muitos podem falar, mas pelo amor de Deus, como é que ele pessoalmente não cura e seus panos curam? O que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer que há uma interpretação equivocada de Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Nós fomos sarados do pecado. E quando fala da palavra, fala a palavra que cura, nos cura do pecado. Para Deus não existe nada impossível, tanto que eu oro por enfermos aqui, inclusive incluindo a minha pessoa, a pessoa da minha esposa, a minha família, a minha mãe, meu irmão, incluo os meus pastores, pastor Alexandre e a irmã Solange, entendeu? Incluo o pastor Marcos Azen, que é meu pastor presidente, a sua família, o pastor Samuel, que é o pastor auxiliar, e a sua família. Mas nós temos aqui 2 pastores que têm essa condição. O pastor Alexandre, que tem a condição dele por anos, desde que eu o conheço. E eu falo para Ana, eu fico tão feliz que esse homem ele tem uma perseveração, ele tem uma alegria, que muitas vezes eu não consigo demonstrá-la. Ele mesmo, teve uma vez que ele estava me assistindo, ele pediu para que eu orasse, ele não estava se sentindo bem, ele estava me assistindo na quarta-feira, mandou uma mensagem, fiquei preocupado com ele. Eu tenho um amigo, pessoal, que não é cristão evangélico, mas é cristão católico, que ele teve câncer, entendeu? E toma injeções, aquela coisa toda. Eu sempre oro por ele aqui também, é um amigo de juventude. E eu falo para minha esposa, ele tem uma alegria espetacular. Tá certo que tem pessoas que às vezes carregam uma tristeza por dentro e tentam externar, mas não, ele está sempre bem, ele está sempre de bom humor, porque ele confia. E antes de ser operado, ele talvez tivesse assim, será que vai dar certo ou não vai? Operou, deu certo e tá aí, tá caminhando. O processo quimioterápico que ele faz não é o tradicional. Alguns tomam pílulas, ele toma injeções mensais. Até quando vai ser isso? Não sei. Eu sei que ele continua trabalhando normalmente. Então, tem coisas, irmãos, que a gente tem que ver. Como também falei aqui de Colossenses no capítulo 2, que, logo no início do capítulo, que todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão em Jesus Cristo. Daniel 12, 4 diz que muitos correrão de um lado para o outro. Você vê um mundo cada vez mais apressado, cada vez mais ansioso. Né? O índice de pessoas com ansiedade, com síndrome do pânico, com problemas de depressão é grande. Eu também sou vítima disso. Eu tomo remédio controlado e não tenho vergonha de falar que faço tratamento com psiquiatra, que faço tratamento com psicólogo, porque esse preconceito tem que passar. Assim como eu também faço tratamento com endócrino, tomo remédio para diabetes, faço tratamento com cardiologista, tomo remédio para pressão, fiz recentemente um mapa de 24 horas, vou apresentar todos os exames que fiz ao cardiologista. Meus irmãos, tudo isso tem a mão de Deus, sabe por quê? Porque muitas das vezes eu não tenho plano de saúde. A alternativa que nós encontramos é o cartão de todos, que é uma clínica popular onde a gente paga por mês uma taxa, né? São 12 parcelas, e as consultas nós pagamos, os exames são mais baratos, aquela coisa toda, e algumas coisas são feitas pelo SUS, como eu fiz a colonoscopia, que eu esperei vários meses, fiz, e graças a Deus não tinha nada. Eu estou livre por 6 anos, agora por 5, né? Porque eu fiz no ano passado. Então a médica falou, só daqui a 6 anos que o senhor vai fazer isso de novo. Então tudo isso eu glorifico a Deus, porque Deus não deixa faltar medicamento, Deus não deixa faltar alimentação, Deus não deixa faltar nada. Já passamos períodos aqui de aperto, onde não tínhamos salário, por questões de INSS da minha esposa que foi suspensa, aquela coisa toda. E Deus aposentou ela, e estamos caminhando aí. Eu parei de trabalhar, todos têm ciência disso, para poder cuidar dela. Mas eu também adoeci depois da Covid, entendeu? Tá certo que os problemas de saúde, através da idade, da obesidade, elas se agravam cada vez mais. Mas eu continuo entendendo que Deus é soberano e Ele pode simplesmente cessar com tudo isso. Muitos não compreendem. Poxa, como é que você, com o peso que tem, 150 quilos, a sua glicose é equilibrada? Não é porque eu não como doce, eu como doce. Mas eu não sou fissurado em doce como algumas pessoas. Talvez seja por isso.
Uma outra cardiologista anterior, ela falou assim, olha, seu José, o senhor ainda está bem, mas vai ter um momento que o seu corpo vai ser cobrado disso. Então quem está entrando agora vai perguntar, pô, pastor, agora só está dando testemunho de si próprio. Não, eu estou usando meu exemplo de vida e a fé que eu adquiro em Cristo, porque eu não posso me sentir derrotado, irmãos, por, infelizmente, alguns irmãos em Cristo irem para a internet ou irem para a televisão dizer que se você está sempre doente é porque você está em pecado. Meu irmão, em pecado todos nós estamos. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Então nós temos uma palavra aqui que diz, o ministério que estava em oculto simplesmente é Jesus Cristo. A gente volta aqui para Efésios de novo, Efésios 3, do 9 ao 11. Demonstrar a todos qual seja a comunhão desse mistério dos séculos que teve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo já estava lá na criação. Quando fala assim, Deus criou os céus e a terra, porém a terra era vazia e sem forma. As trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava, se movia sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, Pai, Filho e Espírito Santo já estava ali. Não é apenas dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos falar Elohim. Os hebreus falam, é o Deus plural. Se for traduzir ao pé da letra, seriam deuses. Mas como deuses, se Deus é um só? Então é o Deus plural. Claro que a palavra trindade ela foi cunhada na Idade Média por um teólogo chamado Tertuliano, porque ele entendeu que Deus funcionava assim. Mas eu diria melhor do que trindade é triunidade. Porque o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo habita a plenitude corporalmente de toda a divindade. Mas continua sendo um único Deus. Isso também é um mistério. E esse também faz parte de um mistério que esteve oculto. Porque não foi só Mateus que diz batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo também diz. João também disse. Jesus dizendo, se eu não ver a outro Consolador, eu tenho que ir para o Pai, porque eu e o Pai somos um, e Ele vos enviará outro Consolador. Se eu não for para o Pai, outro Consolador não vem. Paulo também falou sobre isso. Quando ele fala da questão que nós temos que estar irrepreensível diante de Deus como corpo, alma e espírito, ele nos colocou nesta posição. Hebreus, que não sabemos os autores, ou o autor, diz que a palavra é uma espada de dois gumes que penetra nas juntas e ligaduras, na divisão entre a alma e o espírito. Então nós somos corpo, alma e espírito. Assim como o nosso Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e é Espírito Santo. Então esse é o ministério que esteve oculto. É compreender que para Deus realmente não existe nada impossível, senão seria um absurdo se eu não cresce em cura divina, colocar dentro do meu tempo a oração pelos enfermos aqui. Mas eu entendo que Deus levantou a ciência, porque a ciência é dele, e não existe problema algum. Agora, aqueles que são da ciência, que desenvolvem remédios, que desenvolvem vacinas, que são médicos, que se eles não dão crédito a um Deus, porque falam que depois do evento do iluminismo do século XIX, acreditar em Deus é um absurdo. Darwin acreditava em Deus, mas ele acreditava também na evolução das espécies. Dizer que Darwin não acreditava em Deus é mentira. Dizer que Einstein não acreditava em Deus é mentira, ele acreditava em Deus. Só que existem formas de acreditar em Deus e você desenvolver pelo pensamento da ciência. Tem pessoas que estão tão engaioladas na letra, e eu não vou falar besteira que a letra mata o espírito, porque quando Paulo está falando isso lá no capítulo 3 de 2 Coríntios, ele está dizendo que a letra mata, vírgula, o espírito vivifica. O que ele fala é a letra da lei, a letra gravada em pedras. Mas se nós lemos apenas a Bíblia como um livro comum, como uma obra literária, nós não compreenderemos que é Cristo que está nos falando ali. Jesus cumpriu os salmos, os profetas e a lei de Moisés justamente para que
todo Gênesis e Apocalipse seja Jesus falando conosco. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: antigamente, e de várias maneiras, Deus falava através dos homens, dos profetas. Hoje ele fala através do seu Filho. E quem é o seu Filho? É Jesus. Como diz o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne. Então isso é que estava em oculto. E que Paulo fala tanto para a igreja de Éfeso, como fala para a igreja de Colosso. Mas essas duas palavras, que dão respaldo para que nós não interpretemos como uma palavra apenas regional, como alguns casos da Bíblia, você tem palavras apenas para algumas igrejas. Ali, quando ele confirma em 2 escritos, essa palavra é para todos nós, para os gentios, para os judeus, para toda a humanidade que acredita que Jesus Cristo é nosso Senhor. Irmã Maria José Ávila, bom dia, Deus abençoe. Se a irmã quiser ter intenções de oração, pode colocar aí. Eu não vou falar ao vivo, porque eu já fiz as orações, mas posso incluir na minha lista de oração, que eu pretendo lê-la na semana que vem. Amém? Então, para nós concluirmos essa palavra aqui, para não estender muito, esse é um ministério que esteve oculto através dos séculos. Esse é um mistério. Nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para sempre. Aquele que é o alfa e o ômega, como diz no livro do Apocalipse. Aquele que se manifesta a João, que tinha toda a intimidade com Jesus, colocava a cabeça sobre o seu ombro, reclinava a cabeça ali, apesar do Filho do Homem não ter aonde reclinar a cabeça, João reclinava ali. E João vê na ilha de Patmos como cabelos brancos como a lã branca, olhos como chama de fogo, um vestido de linho fino, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os seus pés eram reluzentes, brilhantes, incandescentes, como se estivesse saindo de uma fornalha. Quem já viu o metal saindo de uma fornalha, como é que ele brilha no início ali? Da sua boca saiu uma espada, que é a palavra de 2 gumes, que é justamente a palavra que é dita em Hebreus, que ela toca em juntas e medulas, e ela toca na divisão entre a alma e o espírito do ser humano. E ele caiu de rosto no chão, porque ele nunca tinha visto Jesus naquela característica. Por isso que Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele também teve essa mesma visão de um ancião de dias. De dias em que, de todos os dias, um eterno, também com cabelo branco, como a lã branca, aquela fisionomia iluminada que nenhum olho conseguiu estar somente ao seu filho. Moisés esteve diante da sarça ardente, conversando com aquela manifestação ali, com Deus frente a frente, mas naquela manifestação ali, e contemplou uma sarça que pegava fogo, mas não consumia. Então Moisés foi dado uma parte da revelação, mas é em Cristo Jesus que a revelação veio completa. Por isso que o livro do Apocalipse, traduzindo do grego para a nossa língua, significa a revelação de Jesus Cristo. E ele se apresenta a João e diz das coisas que brevemente devem acontecer, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ontem estava chovendo bastante. E a gente às vezes se assusta com o poder da chuva. Não teve tanta trovoada como teve outras vezes, que a gente também se assusta. Porque em Romanos 8 diz que assim como o homem foi lavado e remido e aguarda a manifestação da sua vinda gloriosa, a vinda de Cristo, a natureza geme também. Por isso que efeitos naturais, catástrofes no mundo inteiro, por questão de temperatura, tanto muito quente quanto muito frio nas divergências dos hemisférios, as doenças têm
na Índia que alguns estão dizendo que pode ser uma nova pandemia, outros estão dizendo que não tem essa condição, mas as nações estão começando a tomar providência a respeito disso. Mas nós sabemos que tudo tem a permissão de Deus. O próprio Cristo disse em Mateus 24, no princípio da doença, ele disse que era necessário, mas não era o fim, que viessem guerras, rumores de guerra, doenças, mas ainda não era o fim. É necessário que o evangelho do reino seja pregado em toda a terra. Saberemos quando isso acontecerá? Eu sei que vai acontecer, é num abrir e fechar de olhos. Todos os nossos corpos serão transformados, se estivermos vivos nesse momento, mas não iremos da frente daqueles que dormem no Senhor, daqueles que estão mortos. Eles vão ressuscitar primeiro, para um novo corpo, como nós, porque esse corpo aqui não entra no céu, é um corpo corrupto. Corrupto em si, porque ele morto, ele se deteriora, e corrupto porque ele é pecador. A carne tende para a morte. Mas por isso que diz que o Espírito vivifica, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, né? Por isso ele diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, vem de Deus mediante a fé. Para que ninguém se glorie, porque a fé em Cristo leva a praticar boas obras que foram preparadas de antemão. Como diz Tiago, que a fé sem obras ela é morta. Mas são as obras da lei? Não. São as obras da carne? Não. São as obras de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, para que entendamos, essa palavra tem conexão com aquilo que eu falei na semana passada, que nós não seremos curados de todas as enfermidades. E hoje o